Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos falar da Comissão Nacional da Verdade, com o coordenador Pedro Dallari. Depois de 2 anos, a CNV encerra os trabalhos e entrega, na semana que vem, o relatório final à presidente Dilma Rousseff. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. O passado de um país descobre-se geralmente através dos livros de história. Mas nós estamos descobrindo a história do Brasil através das biografias. Em agosto saiu o último volume do monumental relato sobre a vida e a morte de Getúlio Vargas, escrito pelo jornalista Lira Neto. Agora, pela mesma Companhia das Letras, com a assinatura do historiador Daniel Arão Reis, está nas livrarias o épico sobre Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e a trágica morte da sua mulher, Olga Benário, num campo de concentração nazista. Na época, não querendo de modo nenhum absolver a responsabilidade que é notória e decisiva do Getúlio e do Filinto, o fato é que houve um recurso jurídico e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirma a deportação da Olga, embora ela estivesse grávida e notoriamente de um pai brasileiro, e a lei brasileira era clara nesse ponto de vista. Não podem ser deportadas mães estrangeiras ou pais estrangeiros de filhos brasileiros. Daniel Arão Reis trabalhou com a documentação dos arquivos soviéticos e russos, entrevistou dezenas de testemunhas brasileiras e assim desvendou novos lances sobre o patriarca do comunismo brasileiro. Líder estudantil, militante dos movimentos de resistência à ditadura militar, Daniel Arão Reis traça um fascinante retrato do revolucionário ortodoxo que durante quase 8 décadas foi uma referência na política brasileira. É um homem homenageadíssimo aqui no Rio de Janeiro. Ruas, né? Uma avenida ali na Barra da Tijuca, você tem em vários estados. Eu fiz essa pesquisa, está aí na biografia, né? São dezenas e dezenas de logradouros públicos. Então você vê que é um homem que está presente, né? Agora, as suas ideias revolucionárias, as suas perspectivas revolucionárias não estão mais na conjuntura. O Brasil hoje mudou profundamente e vivemos outro tipo de conjuntura. De sorte que o Prestes ele tende a ficar num passado, né, como um homem representativo de um passado, e, eventualmente, se as condições mudarem completamente, isso acontece também na história. A história dá voltas e reviravoltas inesperadas. Muitas vezes pessoas que estão enterradas renascem. Muitas vezes pessoas que estão vivíssimas morrem. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A busca da verdade não tem prazo. Ela não se esgota. Buscar a verdade é um compromisso que transcende a esfera jurídica. É um dever moral, um modo de existir amparado em valores que não se extinguem, não se fragmentam, nem são substituíveis. O cinquentenário do golpe militar de 1964 aproxima-se do fim. No próximo dia 10 de dezembro, o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, entregará à presidente da República, Dilma Rousseff, o balanço destes 2 anos de investigações. Não significa que o capítulo mais sangrento da nossa história política estará encerrado. Encerra-se apenas uma das suas etapas, a primeira, mas não a única nem a derradeira. A partir de agora, estará em funcionamento um novo e poderoso vetor no seio da sociedade brasileira, a dinâmica da verdade. E o que fazer com a verdade? Basta conhecê-la? Conhecer o crime, saber quem é o criminoso, satisfaz nosso desejo de justiça? E se não satisfaz, quem nos garante que a punição é peça fundamental
para que a justiça seja feita. Estas são questões graves, adultas, que a sociedade brasileira até hoje não havia encarado e que nos conduzem fatalmente à questão da anistia. Em outras palavras, vale o combinado? Para ajudar a enfrentar este dilema, o Observatório da Imprensa conta, na edição de hoje, com a honrosa participação de 3 militantes desta busca da verdade. O magistrado, jurista e professor de Direito Pedro Dalari, o último coordenador da Comissão da Verdade, e, para ajudar a entrevistá-lo, 2 grandes repórteres investigativos de gerações diferentes, mas igualmente engajados na dolorosa empreitada de recuperar o passado e desmontar mentiras. Chico Otávio, do Globo, e Juliana Del Piva, do Dia. Aqui poderiam estar dezenas de outros, e um dia estarão. Dr. Pedro Dalari, será possível conviver com a verdade sem levá-la às últimas consequências, isto é, sem percorrer o caminho da punição? Veja, Diniz, primeiro é uma satisfação estar conversando com você e com 2 jornalistas por quem eu tenho muito apreço, o Chico Otávio e a Juliana Del Piva. Creio que nós poderemos ter um bom diálogo para esclarecer os telespectadores sobre o que é que significa a Comissão da Verdade e o relatório que ela vai produzir, não é? A ideia da Comissão Nacional da Verdade e a lei que a rege estabelece que ela tem que fazer a apuração dos fatos, né? A verdade aí tida então como a descrição dos fatos relacionados a graves violações de direitos humanos, as circunstâncias em que ocorreram, os locais das graves violações de direitos humanos e os autores das graves violações. Isso é o que está na lei e é isto que a Comissão Nacional da Verdade fez, né? E o relatório vai ser apresentado nos termos em que a lei estabeleceu, apresentando os fatos. É um relatório, vocês vão verificar, com muito pouca gordura. Ele é muito descritivo de um quadro terrível de graves violações de direitos humanos, sistematizou informações colhidas ao longo do período da comissão e vai, ao final, como a própria lei manda, apresentar conclusões e recomendações que vão justamente lidar com esse tema da responsabilidade, não é? Chico Otávio. Eu não consigo abandonar o hábito de perguntar. Claro. Vou começar com a minha aqui. E você está aí para isso. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que nesses 2 anos as Forças Armadas se comportaram. Se houve uma atitude de colaboração, se não houve. Exército e Marinha Aeronáutica, afinal de contas, contribuíram para se chegar a essa verdade? Veja, do ponto de vista institucional, a relação foi respeitosa. Nós encaminhamos pedidos que nunca o canal se obstruiu, não é? Nós recebemos respostas e quando quisemos e decidimos fazer as visitas às instalações militares, elas foram feitas. Então houve uma relação institucional respeitosa. Nós sempre tivemos a preocupação na Comissão Nacional da Verdade de ter clareza de que nós somos um órgão de Estado, nós não somos uma organização não governamental. Portanto, essa relação entre órgãos de Estado é muito importante que seja desenvolvida num patamar adequado. Agora, é evidente que o volume de informações que veio foi insuficiente, né? Até hoje, a questão fundamental é a da destruição dos documentos. Os militares e as Forças Armadas insistem em que os documentos, que são aqueles que poderiam ajudar a localizar os corpos de desaparecidos, a explicar as operações militares, esses documentos foram destruídos. Nós temos muita dúvida em relação a isso. Recentemente, por exemplo, houve o episódio do Hospital Central do Exército, onde documentos que eram dados como desaparecidos apareceram, né? Foram localizados pelo Ministério Público Federal.
Um outro aspecto importante foi, na medida em que as Forças Armadas foram sendo informadas da apuração da Comissão Nacional da Verdade, verificou-se o que eu tenho caracterizado como um certo autismo, ou seja, a recusa em reagir diante dos fatos que foram sendo apresentados. A cada relatório preliminar de pesquisa em que a comissão apresentava seus resultados, e a imprensa deu enorme cobertura, e a imprensa foi ouvir as Forças Armadas. E sempre a posição foi de que as Forças Armadas não comentam, não se manifestam sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Ora, isto foi fazendo com que, indiretamente, os próprios militares da reserva se sentissem desobrigados de uma atividade, de um empenho maior na colaboração e, indiretamente, portanto, essa posição do comando das Forças Armadas acabou tendo uma repercussão ruim para os trabalhos da comissão, sem dúvida nenhuma. Juliana Del Piva. Boa noite, doutor Pedro. Eu queria perguntar, assim, nesse sentido de... O senhor está falando sobre essa questão dos problemas do relacionamento com as Forças Armadas. Nas recomendações, comentou-se ao longo desses 2 anos a questão da reforma institucional. Pensar o que dentro das Forças Armadas precisa ser feito para que elas integrem a sociedade de uma maneira mais efetiva. Uma das questões também que se levantou é a questão dos currículos dos colégios militares, que ainda enfrentam esse problema, essa resistência de incluir a história desse período recente. Como é que fica essa questão das recomendações no relatório final, dessa reforma institucional também? Não, esse é o tema dos mais importantes, né? Nós trabalhamos no relatório a dimensão da responsabilidade individual, né? Então, o relatório, isso já é público, vai concluir pela necessidade, em função dos fatos graves que se apurou, de que haja a responsabilização individual daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos. Mas o que me parece até mais importante do que isso é o que nós estamos chamando da responsabilidade político-institucional. Ou seja, o que o relatório vai demonstrar de maneira muito clara, né, e talvez seja a maior contribuição da comissão, é a possibilidade de gerar essa visualização, que as graves violações de direitos humanos não ocorreram por conta da conduta de alguns psicopatas. Elas foram uma política de Estado. O Estado brasileiro, em determinado momento, adotou como política pública violar direitos humanos, torturar, executar, desaparecer corpos. Isto a partir de uma cadeia de comando que vinha da Presidência da República até aqueles que tiveram ação direta e com o protagonismo das Forças Armadas. E o que a comissão já vem vocalizando há bastante tempo e vai ser uma peça importante do relatório é a nossa compreensão de que é muito importante que as Forças Armadas reconheçam esse quadro, ou seja, que houve graves violações de direitos humanos, que as Forças Armadas tiveram realmente uma participação dirigente nesse processo, né? Os presidentes militares, basta ler a lei que criou o SNI, por exemplo, se comportavam como chefes das Forças Armadas no sentido operacional da palavra, né? Não apenas no sentido político ou institucional como ocorre hoje, mas no sentido operacional, né? E, portanto, houve uma política de Estado, as Forças Armadas tiveram esse protagonismo e uma situação que até hoje é inaceitável é o fato de que o Estado brasileiro já reconheceu esse quadro, paga inclusive indenização a vítimas e familiares de vítimas de graves violações, portanto já reconheceu que houve as graves violações e que o Estado deu causa, mas até hoje as Forças Armadas não reconhecem esse quadro. Então é uma situação esquizofrênica, é como se nós tivéssemos 2 países diferentes. Esta é, a meu ver, a questão fundamental, porque na medida em que as Forças Armadas reconheçam isto, né, e eu não estou falando de pedido de desculpas, não estou enveredando pelo lado moral, eu estou enveredando pela dimensão da verdade. Quer dizer, houve essas graves violações, obviamente os militares que estão hoje nas Forças Armadas não têm nenhuma relação com isso, não deram causa a essa situação, né? Eu tenho dito que nas visitas às bases militares há um evidente constrangimento, inclusive, dos jovens oficiais, que obviamente não querem estar associados àquela situação de barbárie que ocorreu.
E este futuro, essa necessidade de superação dessa situação é o que me parece mais necessário, e a contribuição da Comissão Nacional da Verdade vai ser apresentar um relatório que, ao congregar um conjunto de fatos, de elementos muito substantivos e muito sólidos, vai fazer com que essa discussão fique na ordem do dia. O Chico Otávio, de novo. Doutor Pedro, nós estamos aí num momento de mudança, né? O segundo governo Dilma vai começar em janeiro e, evidentemente, cabe a ela escolher a sua equipe. Mas o senhor acha que vale a pena uma escolha de comandantes mais comprometidos, por exemplo, com essa questão do reconhecimento? Eu já tenho dito, né, e já disse até em mais de uma entrevista, que o ideal é que os atuais comandantes avançassem nesse sentido, né? Por que isto? Porque eles estão encerrando o seu período, são comandantes experientes, não têm nenhuma relação com graves violações, são pessoas de absoluto comprometimento com a democracia, né? Têm dito isto, têm agido dessa maneira, né? Conduzem profissionalmente as Forças Armadas. O ideal, o cenário ideal, seria de que esses comandantes que estão encerrando esse processo, em função inclusive das informações trazidas pela Comissão Nacional da Verdade, né, efetuassem de alguma maneira esse reconhecimento do que houve, de tal sorte que este legado não ficasse para os novos comandantes, né? Seria uma maneira, inclusive, de resolver esse passivo, superar o problema. Evidentemente, vai ficar a discussão sobre a responsabilidade individual, mas isso caberá ao judiciário, caberá a processos judiciais que vão continuar. Mas do ponto de vista das relações político-institucionais, o reconhecimento pelas Forças Armadas de que houve esse quadro de graves violações e que elas tiveram esse envolvimento, representaria a superação dessa situação e criaria todas as condições para que os novos comandantes assumissem já num outro contexto de superação desse problema. Eu acho que vai ser ruim se os novos comandantes tiverem que assumir com essa pauta. Veja, isso não depende da sociedade, da Comissão Nacional da Verdade. A comissão vai acabar agora quando entregar o relatório. Mas evidentemente que esse assunto vai continuar. Não é? As comissões da verdade estaduais e municipais estão em funcionamento, a universidade está começando a desenvolver uma atividade de pesquisa muito forte em cima dessa temática, a imprensa está atenta, não é? Então é ilusão achar que essa postura de silêncio, essa postura autista, ela vai resolver o problema. Não vai. Né? Doutor Pedro, só uma perguntinha de minha parte. A experiência que nós tivemos, segundo a imprensa, de quando se pediu o relatório aos comandantes sobre a utilização de instalações militares para violações, veio um relatório, um catatal pesadíssimo, cheio de informações, mas nada colaborativo, quer dizer, negaram veementemente que houvesse a utilização de instalações militares, e todos nós sabemos que houve gravíssimas e constantes violações. Quer dizer, isso foi há pouco, não é? Isso foi ainda neste ano de 14. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, a disposição não foi de colaborar. Eu confesso que eu me decepcionei bastante, porque, na verdade, o que nós fizemos, né? Afastando, inclusive, essa discussão da responsabilidade criminal, da responsabilidade penal, em fevereiro deste ano, nós, então, fizemos um pedido às Forças Armadas, através do Ministro da Defesa, no sentido de que fossem instauradas sindicâncias para apurar o chamado desvio de uso administrativo. O que significa isso? É óbvio que aquelas instalações militares não foram feitas para tortura, execução, graves violações de direitos humanos. Elas foram feitas para o funcionamento normal das Forças Armadas. Portanto, se houve tortura, execução e de maneira sistemática, essas unidades que nós indicamos não foram unidades em que houve um ou outro episódio, houve muitos episódios, né? Nós pedimos às Forças Armadas que apurassem aquela situação. Mais do que isso, as 7 unidades militares que nós listamos eram exatamente 7 unidades militares
em que casos de violação já haviam dado ensejo ao pagamento de indenizações pelo Estado brasileiro. Portanto, casos em que o reconhecimento da responsabilidade do Estado era indiscutível, né? Isto em fevereiro. E em abril, né, aliás, no dia 31 de março, eu recebi a notícia em 1º de abril, 31 de março, data do cinquentenário do golpe, os ministros militares, os comandantes militares e o ministro da Defesa, então, os comandantes militares comunicaram ao ministro da Defesa, que me comunicou, que haviam instaurado as sindicâncias. Foi um primeiro momento importante, porque foi a primeira vez que as próprias Forças Armadas, né, tomaram, por provocação da Comissão Nacional da Verdade, a iniciativa de investigar o que tinha acontecido. Então, vamos dizer, a situação melhorou. Em junho vem o relatório, né, os 3 relatórios das sindicâncias, o da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que foram decepcionantes, porque eles, numa saída muito formalista, alegam o seguinte: não, nós não achamos nenhum documento que diga que houve desvio de finalidade naqueles imóveis. É evidente, não há nenhum documento que pudesse dizer que aquela unidade ia ser usada para tortura, né? Então, foi uma resposta que ignorou, inclusive, o fato de que nós havíamos informado que o próprio Estado brasileiro já havia reconhecido a tortura. E aí nós, então, fizemos uma contestação a essa resposta. De que maneira? Perguntando se o fato de que as Forças Armadas, na resposta à nossa solicitação, haviam ignorado a informação que havíamos dado de que o Estado brasileiro já havia reconhecido as graves violações, inclusive indenizado, se isto significaria que as Forças Armadas estariam negando esses atos do Estado brasileiro, negando validade, deixando de reconhecer, né? E aí veio, acho que em setembro já, uma resposta positiva, dizendo que não, as Forças Armadas não têm nenhuma discordância em relação àquilo que está na decisão do Estado brasileiro. Então é uma situação que, no fundo, né, conversando com o próprio ministro Celso Amorim, eles não reconhecem, mas eles não negam. Então seria um avanço, né? Porque antes os militares negavam que tinha havido esse quadro de graves violações, agora não negam. Mas é pouco, né? É pouco, quer dizer, os dados estão aí. Eu acho que seria um gesto tão importante para o país, nós superaríamos, né? E aí é que eu acho importante, né? A Juliana falou, por exemplo, dos currículos das academias. É claro que é importante mudar isso, mas não adianta fazer essa mudança em caráter formal, né, enquanto as Forças Armadas ignorarem o que houve, porque isso mantém essa cultura de que houve, na verdade, uma guerra, que havia 2 lados, o que não é verdade, né? E, portanto, a Comissão Nacional da Verdade continua insistindo, insistirá no relatório, na tese do reconhecimento. O reconhecimento das graves violações praticadas institucionalmente é o que permitirá a superação desse quadro. Vamos fazer uma breve pausa. O Observatório da Imprensa volta já com uma pergunta da Juliana, que está muito inquieta aqui. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje entrevista o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o advogado, o jurista Pedro Dalari. Juliana. Eu queria perguntar no sentido assim, a comissão inaugurou a oitiva pública de agentes da repressão. Essa é uma questão que, para a gente, como jornalista, em vários momentos avançamos em investigações nesse sentido, mas quando eles são levados a público, nas audiências públicas, isso às vezes tem um caráter do nada a declarar. Eles chegam lá e não colaboram, não ajudam. Eu queria que o senhor comentasse essa opção feita de se levar os militares para esse momento de público, né, da oitiva, em detrimento, às vezes, de tentar um contato onde eles se sentissem talvez mais seguros para falar sobre esse período. Queria saber como é que foi essa decisão. Veja, nós sempre abrimos a possibilidade
do depoente depor num ambiente que fosse mais confortável, né? Dos cerca de... nós chegamos a 1.200 depoimentos colhidos, né, ao longo. Deste total, cerca de metade, quase 600, foram reservados, foram depoimentos de vítimas e de agentes que optaram por não querer fazer em audiência pública, não tivemos nenhum problema. Houve casos em que nós fizemos a coleta do depoimento domiciliar, né? Eu, mais de uma vez, e vários dos membros da comissão, fomos à casa das pessoas colher o depoimento, não é? Portanto, não houve nenhum tipo de constrangimento para as pessoas que se dispuseram a falar. Agora, o que houve foram situações em que agentes não quiseram dar depoimento, nós, então, os convocamos, a lei autoriza a convocação, eles compareceram e optaram por ficar calados de acordo com a orientação dos seus advogados, porque temem ser processados pelo Ministério Público. Isso é um direito que cabe a eles, não é? E mesmo nessas audiências públicas, houve casos em que, quando o depoente dizia que queria, aceitava fazer o depoimento, mas o faria de forma reservada, eu pedia para a imprensa deixar o recinto, e isso foi feito mais de uma vez. Então, a comissão não teve nenhum tipo de gesto que fosse no sentido de evitar o depoimento, né? O que houve foi que muitos dos depoentes não quiseram falar, não quiseram, e muitos deles alegando isso, seus advogados alegavam para mim isso, que o medo deles é que o que eles falassem poderia gerar prova contra si próprios e, portanto, preferiam ficar calados, não é? Mas a predisposição da comissão foi de colher depoimentos de toda maneira. Havia a possibilidade que nós usamos, inclusive, do depoente não se identificar, ou seja, o depoimento dele ficar protegido pelo anonimato, tá certo? Esta possibilidade foi dada também, né? Doutor Pedro, eu queria falar um pouco agora do day after, né? Nós temos uma lei de anistia vigente. Recentemente, o ministro Teori Zavascki, ele trancou a instrução do processo do caso Rubens Paiva, e não sei se o cenário hoje do Congresso é um cenário promissor para a revogação da lei. O que o senhor espera sobre responsabilidade individual nos casos de violação grave dos direitos? Nós estamos pedindo que haja responsabilização de maneira muito clara. Por que isto? Ora, a lei estabeleceu que nós deveríamos, como eu já disse antes, apurar, investigar os fatos, as circunstâncias, os locais e a autoria. Isso está na lei. Foi o que nós fizemos. Então, a estrutura do relatório da comissão, né, vocês vão ver, ela tem a descrição das condutas. Então, há um capítulo sobre detenção ilegal, há um capítulo sobre execuções e mortes por decorrência de tortura, há um capítulo sobre tortura, há um capítulo sobre violência sexual, que foi um padrão, né, da repressão, né, o estupro e a violência sexual como uma conduta regular das forças de repressão. Há um capítulo sobre desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Portanto, é um show de horrores, né? Quer dizer, se demonstrou, e todos esses capítulos baseados em depoimentos, baseados em informações, em documentos, algo muito substantivo. Portanto, ao final dessa apresentação, outra não poderia ser a conclusão da Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista que esses crimes foram claramente caracterizados, do que pedir a responsabilidade daqueles que deram causa a essa situação absurda, não é? Veja, e a comissão não é uma comissão jurídica, embora por acaso eu seja advogado e professor de Direito Internacional na Universidade de São Paulo, eu não estou lá por essa condição. Não se trata de um órgão jurídico, é um órgão que está apurando fatos, né? Portanto, nós não temos por que entrar na discussão das questões jurídicas, se a lei de anistia prevalece, se ela não prevalece. O que nós temos é que tirar uma conclusão a partir dos fatos que nós apuramos. E qual é a conclusão? Que tem que haver a responsabilidade criminal, civil e administrativa
daqueles que deram causa àquela barbárie, né? Não teria sentido uma comissão que não é jurídica, após apurar um quadro de horror desses, no final não pedir a responsabilidade. E o que nós vamos declarar é que esta responsabilidade deve ser apurada pelos órgãos competentes, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são os órgãos que têm competência para isto, né? Afastando-se qualquer norma legal, inclusive das leis de anistia, que possa ser utilizada como óbice, né? Portanto, é o que cabe à Comissão Nacional da Verdade, recomendar enfaticamente que haja responsabilização. E esse é o debate que existe hoje, político e jurídico, né? O Supremo Tribunal Federal, agora não mais analisando a matéria de maneira genérica, abstrata, em tese, mas em cima de casos concretos, o caso Rio Centro, o caso Rubens Paiva, vai ter que decidir sobre a interpretação da lei da anistia para estes casos concretos, né? E, de outro lado, o próprio Poder Legislativo discute projetos de lei que possam reinterpretar a lei de anistia. Este vai ser um tema para 2015, né? Porque o que a Comissão Nacional da Verdade vai fazer é sistematizar um conjunto de informações, parte produzidas por nós, partes que já vieram do passado, partes produzidas concomitantemente a nós por outras fontes, né? O Chico e a Juliana, por exemplo, como jornalistas de investigação, tiveram um papel muito importante, porque seus veículos foram não apenas reprodutores daquilo que estava sendo dito pela Comissão Nacional e pelas comissões estaduais, mas eles foram fontes para nós, tá certo? Geraram matérias que nos ajudaram na investigação. Portanto, esse conjunto de informações agora cria para a sociedade, para as instituições do Estado, um problema. Certamente, o Ministério Público Federal, que já vem insistindo na tese de que a lei de anistia não pode ser interpretada, né, de maneira a restringir a responsabilização dos autores, vai usar o relatório da Comissão Nacional da Verdade em favor dos seus pleitos, né? Portanto, este quadro vai ter que ser reequacionado no ano que vem, sem dúvida nenhuma. Doutor Pedro, eu tenho uma pergunta também, de novo, com base em atitudes que nós todos testemunhamos, tenho posições muito céticas, não é? E tomo como exemplo o assassinato do coronel Malhães, que até hoje não está esclarecido. Foi entregue à Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, o que não quer dizer que seja uma polícia incompetente, mas, evidentemente, não houve o que nós chamamos de vontade política de esclarecer esse fato. Se nesse episódio demorou-se tanto e a coisa ainda está reticente, provavelmente vai se repetir o mesmo tipo de atitude, ou não? Veja, eu encaro, Diniz, isto como um processo, né? Isto é um processo. Quer dizer, não havia a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi instituída por lei votada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidente da República, num evento em que estavam todos os presidentes da República, né? À época, os ex-presidentes, portanto, com grande legitimidade. Obviamente, quando se cria um fato político dessa natureza, o final dele, a história se move, tá certo? Ou seja, hoje há um grau de mobilização, de atenção a isso muito maior. E a cobertura da imprensa demonstra isso, porque ao mesmo tempo que a cobertura da imprensa, que foi espetacular nesse processo todo, ela é um fator que ajuda esse processo, ela também é decorrência da percepção que os meios de comunicação têm de que essa é uma pauta que, né, tem impacto. O assassinato de Paulo Malhães foi, primeiro o depoimento dele e depois o assassinato dele foram realmente os momentos mais dramáticos da comissão, porque foi o momento, os dois momentos, que fizeram com que, de certa maneira, este assunto, que é um assunto que até então interessaria um conjunto menor da sociedade brasileira, uma parcela menor da sociedade brasileira, ganhou realmente uma dimensão pública enorme, né? Quer dizer, o fato de que o coronel Paulo Malhães depôs na Comissão Nacional da Verdade num depoimento de grande impacto, porque
ele não quis que o público, nós perguntamos a ele, né, se ele aceitava que fosse em audiência pública, porque ele estava convocado para uma audiência pública. E ele disse que não aceitaria que o depoimento se desse em audiência pública. Mas aí foi muito sagaz o doutor José Carlos Dias, membro da comissão, que disse a ele, mas o senhor não se incomodaria em falar na frente da imprensa, não é verdade? E ele disse, não, ele pensou um pouco, não, na imprensa não tem problema, o que eu não quero é o público. E aquilo foi um marco na comissão, porque o depoimento, o Paulo Marenzi já havia dado um depoimento, se não me engano, para a Comissão da Verdade do Rio, e acho que até para os dois ilustres jornalistas que estão na bancada, já sabiam disso. A grande novidade da Comissão Nacional da Verdade foi propiciar a condição para um depoimento público, né, que foi amplamente divulgado, né, e que impactou, porque na medida em que alguém que foi um agente da repressão assumiu publicamente na frente das emissoras de televisão, falando para as emissoras de rádio, na imprensa escrita, que realmente houve graves violações, descreveu como é que elas ocorriam, né? Se ele quis iludir em relação a um ou outro ponto, isso para mim não é relevante. O relevante foi a assunção de que realmente tudo aquilo havia ocorrido. Isso teve um enorme impacto. Um mês depois ele é assassinado, né? Isso tem um impacto maior ainda, não é? E este quadro é que faz com que, para mim, não seja possível, e aí é a incompreensão que eu tenho da falta de uma conduta mais afirmativa e mais proativa por parte das Forças Armadas, porque não é possível imaginar que a Comissão Nacional da Verdade vai acabar e que tudo vai voltar ao que era antes. Não é. Hoje há um acúmulo de informações e de sensibilidade que não permitirá mais que esse assunto morra. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos fazer mais uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um balanço do trabalho da Comissão Nacional da Verdade na busca dos responsáveis pelas arbitrariedades e violações cometidas nos direitos humanos durante a ditadura militar. Juliana. Eu queria insistir nessa questão do Coronel Malhães. O senhor entrou na comissão no ano passado, mas o senhor não acha que a comissão demorou um pouco para convocar ou mesmo procurar o Coronel Malhães para falar? Porque assim, eu e o Chico fizemos uma entrevista longa com ele já em 2012, 2 meses depois da instalação da comissão, onde ele começou ali a falar muitos detalhes sobre o papel dele na repressão. O senhor não acha que demorou demais esse tempo, poderia ter avançado mais as investigações? Como é que foi os bastidores disso? Não sei, eu não era membro da comissão. Eu só entrei na comissão em setembro de 2013, não é? E, portanto, não sei qual foi a dinâmica de funcionamento. Tenho uma ideia geral, houve a constituição de grupos de trabalho, os grupos de trabalho começaram a pesquisar e, certamente, cada grupo de trabalho deve ter iniciado por uma linha de investigação e quando eu ingressei em setembro isso já havia um acúmulo de pesquisa bastante grande. Agora, qual foi a prioridade dada antes, eu não sei, né? Quando eu assumi, e aí nós começamos então já a trabalhar na perspectiva de começar a sistematizar os resultados da investigação e começamos então a fazer os relatórios preliminares de pesquisa, as audiências públicas, é que houve a preocupação de se fazer a convocação de todos aqueles que haviam então aparecido de maneira consistente no trabalho preliminar de investigação. Porque também, Juliana, não adianta se chamar alguém para depor se não se tem os elementos para fazer uma boa inquirição, né? Não sei se foi isso que aconteceu antes ou não, porque eu não estava lá, já disse a você, mas de qualquer maneira, o Coronel Malhães prestou o seu depoimento num momento importante, não é, da comissão, e certamente se ele não tivesse sido assassinado, certamente seria chamado depois, e uma das variáveis importantes da comissão seria saber se o coronel iria se retrair ou iria continuar a avançar nas suas declarações, já que ele estava começando a falar
para a imprensa, para a Comissão do Rio, para a Comissão Nacional. O seu assassinato realmente interrompeu isso aí, embora a conclusão da Polícia Civil do Rio de Janeiro tenha sido de que foi um latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. É claro que isso teve um efeito inibitório, e isso eu não estou especulando. A última audiência pública para coleta de depoimentos que nós fizemos foi em Recife, né? Já em setembro, no final de setembro, né? Ou acho que já no começo de outubro, se não me engano, começo de outubro, foi a última audiência pública. E lá depôs um oficial da reserva que disse com todas as letras, ó, depois que o Malhães foi assassinado, doutor Pedro, ninguém mais quer falar para o senhor, né? Então, isso não me leva à conclusão de que a morte dele tenha sido causada pelo depoimento que ele deu, e a conclusão da Polícia Civil do Rio é a do latrocínio. Conversei com o secretário José Mariano Beltrame, que é uma pessoa que eu respeito, né, que me disse que a posição deles era nesse sentido. Eu não tenho por que duvidar, tá certo? Eu tenho que respeitar a condução da investigação que foi feita pela autoridade competente, mas que, obviamente, houve um impacto com o assassinato do coronel Malhães sobre os depoimentos que se sucederam. Isso é indiscutível, e isso foi dito à Comissão Nacional da Verdade. Doutor Pedro, de antemão, eu louvo aí o esforço da comissão nesses 2 anos. Existe uma grande expectativa com relação ao relatório final. Sabemos que o Ministério Público vai continuar investigando, existem as comissões estaduais e outras e tal. Mas toda essa equipe, todo esse know-how, esse conhecimento que foi produzido, isso tudo vai ser desativado, as pessoas voltam para casa, o governo federal tira o time dele de campo sobre esse assunto? É muito importante a sua pergunta, Chico, porque isto é uma discussão, essa é uma discussão e um tema que, em geral, apareceu nas comissões da verdade, nas cerca de 40 que existiram no mundo, né? Nós refletimos e propusemos, e vai constar do relatório, entre as recomendações, uma comissão para dar seguimento a esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Mesmo que ela não tenha as mesmas prerrogativas de convocação, né, mas que pelo menos dê continuidade à sistematização de informações, porque como há agora, né, se desencadeou um processo de apuração que está generalizado no Brasil, vão surgir, a partir do relatório da Comissão Nacional da Verdade, ela não é o fim da história, né? Ela é um ponto no meio, quer dizer, a apuração desses fatos não começou com a gente, né? O primeiro documento que a gente usa é um documento que foi produzido ainda por presos na década de 70, que descrevem como é que se dava a tortura, né? E a verdade não vai acabar agora, ela vai continuar sendo apurada, e é importante que aconteça. Agora, é bom que haja um órgão que dê centralização a essa sistematização de informações. Nós nos inspiramos na experiência uruguaia, né? O Uruguai criou, a partir do final dos trabalhos da sua Comissão da Verdade, uma secretaria de governo, que tem até um nome poético, Secretaria do Passado Recente, né? Assim que se chama, e que tem exatamente a incumbência de dar seguimento a essas investigações, né, e a sistematização de informações. Nós vamos propor a criação desse órgão, que poderá também se dar pela conversão para essa finalidade de algum órgão que já exista. Por exemplo, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos pode ser reconfigurada para atender essa finalidade. Aí caberá ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional, mas nós entendemos que é fundamental que isso tenha continuidade, não porque não possa ter continuidade em outros lugares, porque essa sistematicidade que um ente central confere ao tratamento do tema é muito útil, muito importante, né? Juliana. Queria saber, assim, agora numa avaliação geral, em que medida, e essa talvez seja a nossa maior curiosidade aqui, foi possível avançar nas investigações dos casos de desaparecidos políticos? O que a gente pode esperar desse relatório em termos de avanço nos casos? Essa é a nossa maior frustração. Não se avançou, né? E não tenho por que dourar a pílula, tá certo? Ou seja, é a maior frustração, né? Existem ainda mais de 200 desaparecidos, quer dizer, o desaparecido é aquele que foi detido ilegalmente e que nunca mais se soube do seu paradeiro,
né? E certamente o maior desejo da comissão seria localizar os restos mortais desses desaparecidos e devolver às famílias, para que as famílias pudessem dar um sepultamento digno a essas pessoas. Isso não foi possível, né? Não, as informações disponíveis eram muito poucas e é realmente a avaliação que nós temos de onde a contribuição das Forças Armadas inexistiu, né? Nós conseguimos localizar a duras penas um caso, que é o caso do Epaminondas de Oliveira, que era um líder comunitário no Maranhão, foi detido, foi levado para Brasília, lá foi torturado, foi executado e foi enterrado num cemitério em Brasília com a ocultação do local do enterro pela troca do número do local de sepultamento, da sepultura, né? E a comissão fez um trabalho de investigação, conseguiu localizar, né, o corpo, fez uma perícia, nós tivemos um núcleo de perícia muito bom, fez uma perícia que comprovou que aquele era o corpo do Epaminondas, e eu diria o seguinte, da mesma maneira que o depoimento e o assassinato do coronel Paulo Malhães foram os momentos mais dramáticos da comissão, o momento em que a Comissão Nacional da Verdade entregou os restos mortais de Epaminondas de Oliveira à sua família foi o momento mais emocionante para nós, né? Porque ali, né, de certa maneira, estava a explicação de por que o país precisaria de uma Comissão Nacional da Verdade. Agora, nós não tivemos a colaboração das Forças Armadas, neste caso específico, para isto. A maior parte dos desaparecidos, cerca de 70, né, desapareceram no Araguaia, em confrontos, né, com o Exército e as Forças Armadas, foram presos, foram torturados, foram executados, os corpos desapareceram e é evidente que as Forças Armadas tiveram informação do que fizeram com os corpos. A informação é de que os documentos teriam sido destruídos, né? E é algo que fica no ar a dúvida, tá certo? Quer dizer, não me parece crível. As Forças Armadas brasileiras sempre tiveram um padrão de organização muito bom, né? Me custa crer que houvesse deliberadamente uma ação de destruição de documentos. O processo de destruição de documentos nas Forças Armadas obedece a um rito muito rigoroso, ao controle, inclusive, do que foi destruído. Aí, quando nós perguntávamos, mas e onde é que está o controle do que foi destruído? Não, também foi destruído. Então, foram destruídos os documentos e o controle. É algo que realmente nos deixa frustrados e isso aparece no relatório como talvez aquilo que nos deixou mais incomodados de não conseguirmos avançar nesse ponto. Mas, doutor Pedro, tem um telespectador nosso, Luiz Beltrão, pelo Facebook, ele pergunta se ainda existem arquivos da repressão bloqueados, que se tem a notícia, é claro. Nós nunca recebemos nenhuma informação de que algum documento não poderia ser entregue porque estaria bloqueado. Nós tivemos uma negociação com as Forças Armadas, que foi demorada, mas que foi exitosa, para obter as folhas de alterações. As folhas de alterações são documentos muito importantes porque eles contam a história da carreira do militar. E para nós esses documentos eram muito importantes porque nos permitiriam localizar onde é que as pessoas estariam servindo, que tipo de movimentação elas tiveram na carreira. As folhas de alteração registram pagamentos de diária, registram elogios dos superiores, portanto é um documento muito completo. Houve resistência das Forças Armadas, né, até certo ponto compreensível, pela alegação de que seria documentos da vida íntima das pessoas e que seria inadequado a cessão. Nós fizemos uma negociação, foi muito demorada, e ao final nos comprometemos a manter em reserva, ou seja, não são documentos aos quais se está dando publicidade, mas nós tivemos acesso a essa informação. Portanto, não há nenhum caso em que as Forças Armadas tenham deixado de entregar documentos alegando que não poderia entregar. O que nós deixamos de receber é porque se alegou que foram destruídos os documentos. E a dúvida que existe é se foram mesmo ou se esses documentos estão escondidos em algum lugar, né?
Chico Otávio, nós estamos encerrando o programa, mas eu queria que o Chico Otávio aqui fizesse a derradeira pergunta. Não, é até uma curiosidade minha. O senhor acredita, doutor Pedro, que ainda exista documento escondido debaixo dos colchões dos militares da reserva, ou dos reformados, e talvez se as Forças Armadas sinalizassem, esses oficiais poderiam entregar esses documentos à comissão, ou à futura secretaria, ou ao próprio Ministério Público? Veja, Chico, eu não quero especular, tá certo? Quer dizer, né, sobre se tem documento dentro do colchão ou não. Agora, houve 2 casos, pelo menos, em que se demonstrou que a alegação de que os documentos não existiam não prevaleceu. O primeiro caso, quando se localizou na casa de um ex-dirigente do DOI-CODE de São Paulo, documentos que foram muito importantes para a Comissão Nacional da Verdade para demonstrar que o comandante do DOI-CODE do Rio de Janeiro estava presente no DOI-CODE do Rio de Janeiro quando Rubens Paiva foi detido e foi torturado e executado lá, né? Por quê? Porque nós tivemos acesso, né, a um documento que foi localizado na casa deste ex-dirigente do DOI-CODE do Rio, a casa dele já em Porto Alegre, em que havia o registro de que o material apreendido na casa do deputado Rubens Paiva tinha sido apreendido, né? Infelizmente, tinha sido entregue ao general Beria. Portanto, esses documentos apareceram, né? Eu tenho que interromper, lamentavelmente. Essas são revelações importantíssimas, mas o tempo nos obriga a isso. Chegamos ao final desta edição e quero agradecer, apesar dessa grosseria de interrompê-lo, a sua participação, o seu interesse, e quero agradecer também a presença aqui no Rio dos jornalistas Chico Otávio e Juliana Dalpiva, do jornal O Dia. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.